Fala, galera! Tudo bem? Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Levaram susto, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fechar o mundo no século XXI. São duas aulas. Eu confesso, eu não estava preparado para esse tema, mas, poxa, eu vivi essa história. Eu não imaginava. Eu acho que é aquela famosa frase, estou ficando velho. Mas essa cena marca muito o ataque das Torres Gêmeas, e quando eu estava preparando, enfim, nossos slides aqui, né, eu fiquei lembrando a época que é um ataque terrorista televisionado mundialmente, né? Pelo menos o segundo avião, pelo menos, eu lembro o repórter falando, meu Deus, isso não é replay. Me marcou muito. Na Band, estava esperando o que seria hoje esses programas de ter esporte, né? Eu esperando lá o meu programa de esporte, e apareceu essa cena. E você vai trocando de canal, e todos os canais pareciam aquelas coisas de alienígena, sabe? Você vai trocando de canal e todos os canais fazendo a mesma coisa, mostrando o mesmo prédio, e todo mundo atônito, o mundo atônito, com o primeiro ataque terrorista internacional de grande proporção, e contra os Estados Unidos, ainda por cima, colocada como uma superpotência militar. E pior, não é só as Torres Gêmeas. Embarque nessa, vamos juntos. Olha, vai ser uma super aula. Ataque às Torres Gêmeas, galera. Ataque ao Pentágono. Cérebro militar norte-americano. Terrorismo, vamos entender um pouquinho dessa palavra. E assim, as consequências, né? Claro que os Estados Unidos não vai deixar barato. Guerra do Afeganistão, guerra do Iraque. Os atentados, 11 de setembro, como eu falei, brinquei com vocês no início da aula, né? Tava eu lá, sentado na minha poltrona, tomando meu tereré, esperando no meu programa de esportes. Aparece a primeira imagem, primeiro no avião, já vem o segundo avião, 11 de setembro, que atingiram as duas torres gêmeas. Elas representavam o World Trade Center, né, no coração de Nova York. Ele era uma espécie de dois edifícios voltados para a economia financeira mundial, uma espécie de grande bolsa de valores, assim, sabe? A economia no mundo girava em torno daqueles dois prédios, mas também tinha uma simbologia. Eram dois grandes arranha-céus. Eu lembro que tinha um filme do Homem-Aranha, não lembro qual dos três, daquela primeira, do Tobey Maguire ainda, da primeira trilogia, e eles tiveram que tirar a cena, porque eles tinham gravado meses antes de acontecer o ataque, né? Porque realmente as duas torres gêmeas tinha uma simbologia, assim, muito forte, né? De dois grandes arranha-céus. Os ataques, o terrorismo do 11 de setembro não foi apenas nas duas torres, nos dois prédios americanos, em Nova York. Teve outros aviões, né? Um atingiu o Pentágono. Aqui está falando, inclusive, que foi a organização islâmica Al-Qaeda, né? Que naquela manhã, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais passageiros. É um dos temas assim que, se vocês colocarem na internet, vocês vão passar dias brincando aí com teorias conspiratórias, tá? Já vi cada história, melhor, mas historicamente falando, meu Deus, agora isso é que se me sentir na história, né? Eu tô na história. Mas assim, que tenha um pouco de fundamentação, pelo menos, que tenha alguma referência, né? Porque assim, qualquer um pode escrever um monte de coisa na internet, temos que ter muito cuidado com o que pesquisamos na internet. Mas na época, eu vi aquilo, eu vivi aquilo, se falava que tinha um tal de um quinto avião, inclusive, que estava indo, né, enfim, em direção à Casa Branca, e que ele tinha sido abatido antes, e que fizeram tudo assim, uma espécie de uma queima de arquivo, né, abafaram a história, mas que teria o quinto avião. Mas o que foi falado, televisionado, enfim, que eram 4 aviões, 2 atingiram o World Trade Center, o terceiro atingiu o Pentágono, que é o cérebro militar. Ali que está o botão vermelho da Guerra Fria que vocês viram nas aulas passadas, é ali que está o botão famoso, o botão vermelho. Pra vocês terem uma ideia, né, da vulnerabilidade americana, que todo mundo falava assim, mas como que podem ter atingido o Pentágono? Né? Enfim, e o quarto avião iria acertar o Capitólio. Vocês devem ter assistido em outras cenas de filme lá que tem aquela estátua do Abraham Lincoln, né? Aquela construção assim, né? Bem bacana. Exatamente ali que seria atingido. Aí dizem que daí, pelo menos assim, na época que eu lembro, né? Que os passageiros ouviram falar que tinha sido sequestrado o avião deles, esse que ia pegar o Capitólio. E que daí eles se rebelaram, conseguiram derrotar os
enfim, os sequestradores e derrubaram o avião numa região de uma mata ali que, enfim, pelo menos as proporções foram menores danosas. Claro que todas as pessoas dentro do avião morreram. Outras versões falam assim que que houve também um ataque para derrubar esse avião para não acertar o Capitólio. Vai saber. Como eu falei, esse é um dos temas assim cheio de teorias conspiratórias. Mas esse aqui não é conspiratório não, isso é real. Essa fotografia do ataque das duas torres, né? A primeira torre atingida, depois o Boeing 767 atinge cada torre, né, durante os ataques, depois um outro Boeing acerta. O atentado do 11 de setembro foi organizado pela Al-Qaeda, aí como diz o outro, né? Todo mundo começou assim, mas quem é? Quem são esses loucos? Como que fizeram, como tiveram coragem de fazer isso, né, com faca de papel, de plástico? Porque como que eles também conseguiram, dentro do avião, ouvi também falar em armas feitas de plástico, né? Como que eles conseguiram entrar dentro de um avião? Né? Porque falava-se tanto no sistema de segurança dos aeroportos, né? Mas enfim, como que eles conseguiram também sequestrar? Como é que eles tinham tecnologia, como é que eles tinham conhecimento de pilotar também um avião e acertar um alvo com um avião comercial também? Não era fácil. Eram pessoas treinadas para fazer um ataque dessa proporção. Eram pessoas preparadas ideologicamente, espiritualmente, para levar à morte. Você ir para um ataque que vai levar à morte, uma espécie de homem-bombas, né? Os terroristas embarcaram em 4 voos diferentes, decolaram na costa leste dos Estados Unidos e iriam pousar na Califórnia. Os 4 voos eram diferentes empresas aéreas norte-americanas, United Airlines. Os voos eram os seguintes, né? Tá lá, aquele que decolou em Boston, foi o primeiro avião que atingiu. O voo 175 da Airlines, esse voo também decolou de Boston, ia para Los Angeles. Foi o segundo a colidir contra as torres gêmeas e atingiu a Torre Sul. O voo 77, esse voo decolou de Washington, foi lançado contra o Pentágono. E o voo 93, que de Newark ia para São Francisco, seria lançado contra o Capitólio, que o professor Roberto comentou, a famosa estátua do Abraham Lincoln. Tudo começou com o embarque dos 19 terroristas, mas caiu antes de atingir o seu alvo. O professor Roberto já explicou, porque assim, dizem, né, que daí quando atingiu as primeiras torres, o mundo inteiro, né, ficou sabendo a história e chegou um celular, enfim, de algum dos passageiros desse que ia atingir o Capitólio. E daí um já falou pro outro, olha, nosso avião está sendo sequestrado e tal, vamos derrubar, vamos fazer alguma coisa, porque eles vão atingir o Capitólio. Enfim, é isso que foi falado e que se rebelaram, os passageiros se rebelaram e derrubaram o avião. Aqui uma imagem do Pentágono, parcialmente destruída após o colapso do avião. O número de pessoas mortas no Pentágono, enfim, perto do que foi o World Trade Center, é minúsculo, né? Não chegou a 200 pessoas, mas o impacto simbólico de você atingir a maior força militar do mundo, né? Atingir o Pentágono, né? O cérebro militar do exército, das forças armadas americanas. É aí que tá. Você olha, você mostra uma vulnerabilidade dos Estados Unidos. Toda aquela imagem cinematográfica da Guerra Fria, com ideia de satélites antimísseis, não sei o que lá, cadê? História. Tá aqui, né? Ou seja, não era tudo aquilo. Haviam fragilidades, inclusive, para você se penetrar dentro de um país e atingi-lo com o terrorismo. O World Trade Center era um complexo formado por 7 edifícios, sendo as Torres Gêmeas as mais conhecidas. Esse complexo tinha sido inaugurado em 73 e era um dos cartões postais de Nova York. O complexo ficava no centro financeiro dessa cidade. Na hora do ataque, cerca de 15 mil pessoas estavam no prédio. Pois é, e aí? A essa altura, a informação de que o país passava por um atentado já era conhecimento. Os passageiros que estavam naquele voo do Capitólio, eu comentei para vocês, né, acabaram se rebelando e tudo mais, né, e por isso acabaram caindo numa zona rural de Shanksville. Também me lembra muito essa cena, né? E o alvo que era o Capitólio. O atentado de 11 de setembro foi realizado pela organização terrorista chamada Al-Qaeda. Tá? E aí tem a imagem do Osama Bin Laden, um dos seus fundadores, um dos líderes da Al-Qaeda. Então aí todo mundo focou assim, né? Eu lembro, eu acho que pela primeira vez que um professor de história foi parar nos principais telejornais da época, inclusive o Jornal Nacional. Enfim, né? E para que um historiador vai explicar, naquela época, né, um atentado terrorista? Para explicar quem era Osama Bin Laden.
para dizer que ele surgiu lá das guerras da década de 70 do Afeganistão, que inclusive ele era treinado e preparado junto com a CIA dos Estados Unidos. Olha que loucura! A CIA criou o próprio monstro. Tá? Os próprios Estados Unidos preparou o próprio terrorista. Em algumas questões comerciais, enfim, ideológicas, ele acabou inclusive se convertendo ao islamismo e, enfim, teve toda essa história voltada para essa ala radical, quando ele criou esse grupo, né, de extremista do Al-Qaeda. Outro nome muito importante da organização do atentado foi Khalid Sheikh Mohammed. Ele é considerado o arquiteto do ataque, ele que montou tudo mais, né? Ele que montou tudo. Atualmente está preso à espera de julgamento, andei pesquisando sobre ele, e diz que pode ser julgado em qualquer momento em 2021. O Bin Laden, vocês devem lembrar da história dele, né? Acabou sendo, enfim, ficou toda aquela situação, mas será que é ele mesmo, né? Acabaram encontrando ele, né? Um covil, como diz o outro, com a imagem dele, do corpo dele todo metralhado, né? Enfim, né? Teria sido então, seja como for, na região do Oriente Médio, ter sido pego pela força americana. Podemos considerar que o grande motivo foi o extremismo de Bin Laden. Esse extremismo está ligado com a ideia dos Estados Unidos, né? como uma espécie de um grande inimigo por causa da presença das tropas americanas no Oriente Médio. A relação de Osama Bin Laden com os Estados Unidos remonta até a década de 70, a década de 80 aqui, né? O atentado de 11 de setembro gerou uma grande comoção nos Estados Unidos, tudo bem, né? O objetivo era derrubar o Talibã, inclusive em outubro de 2001, logo após, né, um mês após, o exército americano iniciou a invasão do Afeganistão. Depois nós temos aqui imagens da operação para capturar vários alvos suspeitos de trabalhar com o Talibã, né, no Afeganistão. Então virou uma verdadeira caça às bruxas. Quem era o responsável pelo ataque às Torres Gêmeas? Em 2003 até 2011 nós temos a Guerra do Iraque. Ok, para vocês conhecerem um pouco sobre essa história, vale a pena vocês pesquisarem um filme chamado Atirador de Elite, como é que é o nome? Sniper Americano, vale a pena. É história baseada em fatos reais lá enfim, do sniper, e que mostra um pouco dessa cena de viver dentro de um país, no caso do Iraque, conhecer um pouco dessa história. E também se coloca que a guerra do Iraque, que termina com a derrubada do presidente Saddam Hussein, que era um ditador, era um presidente. Eu tive a oportunidade de fazer uma aula sobre a Babilônia, né? Ele acabou construindo o palácio dele do lado da cidade da Babilônia. Será que o cara se achava, né? Enfim, o Iraque, baseado principalmente nas suas reservas de petróleo, era um país assim com uma desigualdade financeira muito grande, mas com uma força militar também até razoável, mas as polêmicas motivações, né, americanas de procurar as armas químicas e biológicas nunca foi comprovado até hoje, nunca encontraram no Iraque as chamadas armas químicas, e o Bin Laden também não estava lá. O Saddam Hussein foi deposto. Nossa, a morte dele foi executado, né? E teve um cara que conseguiu gravar de um celular, eu não me lembro dessa cena, ele gravou do celular a execução, né, o enforcamento, enfim, por esse julgamento, esse tribunal, tudo muito estranho, sabe? No outro dia o cara encontraram, porque daí viralizou essa imagem, viralizou eu com as ideias meio atuais, né? Enfim, esse cara também, no outro dia, foi executado, o cara que conseguiu gravar por celular. Então, tudo estava muito mal explicado. Enfim, essa seria a palavra muito mal explicado. Aqui, soldados americanos lutando em Fallujah, né? Operação Al-Far, Nova Aurora, em 9 de novembro, no Iraque. Consequências do atentado, a guerra do Iraque. Esse motivo veio de 11 de setembro, com os atentados às Torres Gêmeas. A ideia que o Iraque tinha armas de destruição, né, nunca se comprovou até hoje, inclusive, né? Ataque às Torres Gêmeas, ataque ao Pentágono, terrorismo, guerra do Afeganistão e Iraque. E o professor Roberto pagou. O professor Roberto viveu para falar, né, como diz o outro, né? E espero viver mais para poder falar de mais histórias ainda, como diz o outro, porque a gente continua sempre vivendo a história, né? Foco no estudo, galerinha. Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!